gente, tudo bem com vocês? Comigo também tá tudo muito bem, obrigada por perguntar. Queria contar pra vocês como surgiu isso na minha vida, o meu trajeto na bruxaria e como eu me desenvolvi, como eu entrei, enfim, contar um pouquinho da minha história na bruxaria. Então pega o seu chazinho, porque tá muito frio, e fica comigo no vídeo, porque vai ser muito legal, juro. Então, pra eu falar em relação à minha história na bruxaria, eu tenho que voltar lá atrás um pouquinho, na época dos meus bisos e das minhas bisas, e contar pra vocês algumas coisas. A minha família sempre foi muito aberta mesmo em relação a novas crenças e caminhos espirituais um pouco mais diferenciados, então isso nunca foi um problema pra mim, e acredito que nunca vai ser pra nenhuma pessoa da minha família, porque a gente é muito aberto em relação a isso. Isso porque a minha família desde lá de trás é uma baguncinha, uma misturinha, então na época dos meus bisos e das minhas bisas, metade deles eram da Umbanda, outra metade era kardecista, né? Umbanda e kardecismo são espíritas, são vertentes espíritas, mas metade deles eram da Umbanda, outra metade deles era kardecista e a outra metade da minha família mexia com ocultismo e várias práticas ocultistas. Então, em relação à minha família, eu cresci com minha avó materna, e minha avó materna era bruxa, ela praticava bruxaria, então desde muito pequena mesmo eu estava em contato sempre com ela, praticando bruxaria, sempre vendo. Inclusive foi ela que me ensinou muitas das coisas que eu faço, que eu sei hoje em dia, me levou em muitos locais em relação à bruxaria. Então ela foi, digamos que, uma grande mestra pra mim nesse caminho. E minha mãe também grávida, desde que eu tava na barriga dela, ela frequentava e dava aula num centro espírita kardecista. Desde muito pequenininha eu sempre tava nessa casa espírita, eu cresci, na verdade eu nasci basicamente ali. Então eu sempre estive nesse ambiente em relação ao contato com a espiritualidade desde que eu nasci, e isso é muito natural pra mim. Enfim, então óbvio que tá dentro desse ambiente desde muito pequena, desde que quando eu nasci, me levou a outros caminhos, né? Me ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa, sempre tive a cabeça muito aberta para novas crenças e sempre foi uma paixão minha espiritualidade e bruxaria em específico. Como eu passava muito tempo com a minha avó, então as coisas que ela mais me ensinou foi principalmente a parte de bruxaria na cozinha da bruxa, parte com ervas também em relação ao contato com planta, com a terra, com o solo, que é uma das grandes vertentes da bruxaria. Ela também me ensinou muito em relação aos elementos elementais, que é a minha grande paixão, na realidade, é o que eu mais amo. Minha avó também gostava muito de criar amuletos e sigilos e patuás, tudo isso, ela gostava muito. Então eu também aprendi com ela como fazer esses patuás, esses sigilos, principalmente garrafada, magia nas garrafinhas, sabe? Misturando ervas junto, essência e objetos e grãos, enfim. Tudo isso a minha avó me ensinou bastante. Então eu ia com a minha avó e ela me levava em muitos locais onde a bruxaria era praticada. Aqui em São Paulo tem muita diversificação em relação a praticantes de bruxaria. Então desde muito novinha, tipo 4, 5 anos, eu ia com a minha avó nesses locais, eu frequentava. Porém, quando eu fiz 7 anos de idade, a minha avó partiu, ela fez a passagem dela. E daí eu já não tinha mais tanto essa companhia dentro da bruxaria, principalmente. Até porque ela era grande praticante de bruxaria na minha visão. E claro que tinha outras tias que praticavam, tem primas também que praticam. Porém, nada era como essa minha avó, que me contava, que eu me espelhava demais, eu via muita coisa, enfim. A partir de 7 anos, basicamente, eu caminhei sozinha na bruxaria. Eu lembro muito bem de uma coisa que me marcou. Eu tinha quase 8 anos, mais ou menos, e a minha mãe, ela me entregou um livro. Esse livro era da minha avó, a minha avó passou pra minha mãe e minha mãe me passou. E daí que a gente vai entrar melhor agora na minha história propriamente dita, da parte que eu trilhei sozinha. Esse é o livrinho, ele é muito simples, é bem pequenininho, mas eu lembro que fez uma diferença gigante na minha vida naquela época. Vou mostrar pra vocês. Esse é o livro, pra quem quiser saber, chama O Encontro com os Elementais. É da Cristina Magalhães e é maravilhoso esse livrinho, é muito fofo. Ele é muito simples, mas ele explica muito bem cada elemento, dá tabelas, ele explica de uma forma super diferenciada. Na realidade, eu nunca vi um livro que explicasse tão profundamente assim e que respondesse questões que a gente pode ter em relação aos elementos e aos elementais. Esse livro ele é de 1990, não é tão antiguinho assim, mas é antigo, né? É de 1990. Também nessa época, quando eu tinha 8 anos, uma coisa muito relativa aconteceu comigo. É muito relativo com as outras pessoas, não significa que só porque eu fiz isso e foi muito... Eu era uma criança, então foi muito automático, digamos assim. Não significa que se você não tem esse hábito, que você não tem conexão com a espiritualidade. É muito relativo, mas pra mim foi um grande salto, que foi que com 8 anos eu decidi parar de comer carne. E eu lembro muito bem que eu tava no meu quarto sozinha e eu pensava muito, eu ficava no meu quarto, eu lembro que eu deitava, olhava pra parede, olhava pro céu, vinham várias coisas pra mim. E eu decidi parar de comer carne, porque eu lembro que a frase que ficava na minha cabeça naquela época era que não era justo
eu me alimentar de um outro ser, sendo que eu poderia matar minha fome de outra forma. E eu sei que isso é extremamente relativo, você não precisa parar de comer carne pra você ser uma pessoa ultramente espiritualizada. Eu não sou uma pessoa ultramente espiritualizada, eu tenho muito ainda o que aprender, o caminho de seguir, eu tenho muita coisa ainda pra fazer, mas eu lembro que isso foi um grande avanço pra mim, e foi isso também que me conectou mais ainda com esse caminho. Eu estudava muito, eu lia muito, eu comecei a pedir pra minha mãe livro, e a gente ia, comprava livro, sendo na livraria, sendo no sebo, tudo mais. E nos próximos anos eu fui tendo essas minhas próprias experiências, sem muito me envolver em rituais, em começar realmente a praticar, mas eu comecei a estudar bastante, tendo minhas experiências sozinhas, algumas me assustavam, outras não, mas nessa época eu via muita coisa, eu escutava muita coisa. Escutar e ver eu ainda escuto, mas hoje eu já lido de uma maneira diferenciada, até porque a gente aprende, eu tô mais velha, já tenho 20 anos, então a gente aprende como lidar. Depois de ler muito em relação à história da bruxaria, as práticas, o que significava cada coisa, eu lembro que o primeiro livro que eu comprei em relação à bruxaria era o Dicionário da Bruxaria, da Doreen Valente, que é uma pessoa que eu amo. Foi o primeiro livro que eu comprei mesmo em relação à bruxaria, eu tinha lá uns 9 anos por aí. Li tudo, devorei, comecei a ler outras coisas, comecei a pesquisar no computador. E aí, eu tinha 13 anos de idade, eu decidi fazer meu primeiro curso em relação à bruxaria, que também era aqui perto de casa. Eu lembro que eu fui nesse local, que é maravilhoso, frequento até hoje, só que eu era muito nova e eu falei com a dona da casa lá, e virei e falei que eu queria fazer um curso de bruxaria, e tinha um curso de bruxaria natural. Eu não pude fazer porque eu era muito jovem, mas eu pude fazer as oficinas do local. Então eu fiz oficina de vassoura, oficina de varinha, oficina de cristais, oficina de ervas. Eu fiz todas as oficinas possíveis, que eram cursos pequenininhos que o pessoal mais jovem podia participar. Depois, com também 13 anos, depois de fazer essas oficinas, eu decidi que eu ia atrás de outra coisa em relação à bruxaria. E aí foi quando eu me juntei ao meu primeiro grupo que eu participava de bruxaria natural. Eu sou muito grata a essas pessoas. Tive 2 mestres que me introduziram nesse mundo agora de uma forma mais, digamos que profunda. Sou muito grata aos 2. Eu lembro que quando falavam de bruxaria pra mim, meu olho, sabe, brilhava assim. Ainda brilha, mas era o meu primeiro contato. Então era tudo muito mágico, era tudo muito encantador. Fiz todo o curso de bruxaria, tive grandes experiências, não só na bruxaria, mas dentro do xamanismo, rituais incríveis, pessoas incríveis, eventos incríveis. E daí com essa mesma pessoa, com essa minha mesma mestra, que tanto guardo grandes memórias incríveis em relação a ela, eu comecei a me desenvolver no baralho cigano. Isso eu já tinha 14 anos de idade, então eu me formei com baralho cigano, eu tinha 15, né? Levou um ano aí pra eu aprender muito, muito bem mesmo baralho cigano. Me desenvolvi também, sou cartomante. Já faz 5 anos, na verdade, que eu me formei em baralho cigano, então também foi com esse pessoal. Fiz dança cigana e fiz muita coisa, gente. Tive experiências de viagem astral, tive experiências de regressão, muita coisa incrível. Depois eu retornei àquela casa que uma vez eu não pude participar porque eu era muito jovem. Fiz várias coisas lá também, tenho contato, ainda frequento, é incrível, eu amo. Tem um outro local que eu frequento até hoje, de grandes amigos dentro da bruxaria. Então, se a gente for ver, a primeira vez que eu realmente participei, fiz um ritual, comecei a praticar a parte de ação, realmente eu tinha 13 anos. 13 anos agora, eu tenho 20... 14, 15, 16, 7 anos que eu pratico bruxaria mesmo, praticando. Sou ruim de matemática, vocês viram, mas fazem 7 anos que eu pratico bruxaria já. E, muita coisa aconteceu nesse caminho. Se eu for contar tudo que aconteceu pra vocês, tudo que eu já me meti, tudo que eu já vivenciei, é bastante coisa. Deixo claro que ainda eu não aprendi nem metade do que eu deveria aprender. Pra mim, na minha cabeça eu sou uma eterna aprendiz, né? Porque a gente sabe que o universo da bruxaria e do ocultismo em geral é muito vasto, então é muito difícil a gente saber de tudo. É muito bom que a gente saiba que a gente nunca vai saber de tudo, na realidade. Mas eu vou me emocionar se eu for falar. Porque eu sou assim, eu sou Mariana que chora demais. Mas se eu for falar de verdade, assim, eu não consigo mais viver sem bruxaria, porque é uma grande paixão na minha vida. Na verdade, assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, a bruxaria tava no meu... Eu vou chorar se eu continuar falando. Mas agora, sério, se eu for falar nos momentos mais difíceis da minha vida, a bruxaria tava do meu lado. Os elementais, a deusa, o deus, todas as entidades que vêm com a bruxaria, todos os deuses, todos os seres, eles estavam do meu lado. Nos momentos mais felizes, eles também estavam do meu lado. Então eu sou extremamente apaixonada por essa filosofia de vida, não vivo sem. Eu já fiz bastante viagem astral, já fiz
algumas regressões diferenciadas assim. E aí, em outras vidas, né, a gente sabe mesmo que eu já praticou bruxaria, a gente sabe, né? E aí eu tive a confirmação que eu já pratiquei bruxaria e sempre tive em contato com algo mais espiritual, sempre tive em contato com uma crença que me conectasse ao maior. A parte cigana também é uma grande paixão minha, por isso baralho cigano, enfim, eu realmente amo, principalmente magia cigana também, eu adoro. Então já fazem 7 anos que eu realmente comecei a praticar bruxaria sozinha, com 13 anos. Apesar de estar nesse caminho há mais tempo, como eu falei pra vocês, como vocês ouviram. Um parceiro muito grande que eu tenho do meu lado é o meu irmão. Ele viveu comigo essa minha jornada e esse meu desenvolvimento na bruxaria. E eu vivi com ele na jornada dele e o desenvolvimento dele dentro do ocultismo e das práticas ocultistas. Então é muito legal porque a gente tem muita troca de informação. Ele é um grande parceiro que eu tenho. A gente conversa livremente, abertamente em relação a isso. Sou muito grata também. A minha mãe, ela é queridíssima, ela pratica comigo, ela se envolve comigo, ela gosta, ela frequenta os locais comigo, sempre foi muito respeitosa em relação às minhas práticas. O meu pai era um amorzão também, porque ele gostava demais, apesar de não ter uma religião muito fixa, ele tinha crenças também, umas aqui, outras ali, mas eu lembro muito bem que ele tinha muito contato com a natureza, ele gostava muito dos elementais também, ele falava muito em relação aos elementais da terra, então os gnomos. Então eu acredito que numa época que a gente estava mais junto, eu, minha mãe, o meu irmão e meu pai, todo mundo se envolveu nessa energia da bruxaria, o que foi maravilhoso. Se você tem curiosidade sobre a bruxaria, vem falar comigo, a gente pode trocar ideias, eu posso te passar alguma coisa se você quiser. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, me dá o seu joinha, porque ajuda demais o meu canal. Se inscreve também, ativa o sino para que você nunca perca os vídeos assim que eles saírem. Pode deixar no comentário se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa que eu não contei aqui. Claro que foi tudo muito resumido, mas basicamente eu acredito que seja isso. Se eu esqueci alguma coisa nos outros vídeos, eu vou atualizando. Então um beijinho pra cada um de vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Bye!